Bom, então, é, na última vez que nós nos reunimos, nós estávamos aqui estudando o capítulo 16, né? 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós iríamos entrar, então, nas instruções dos Espíritos, né? Lá no item 9. Então, a verdadeira propriedade. Então, só recapitulando, lembrando, né? Nós estamos aí estudando o capítulo que fala de que não é possível, né, servir a dois senhores, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E lembrando que Mamon traz aí a personificação ou o exemplo da matéria, tá? Da materialidade, das coisas pueris, das coisas mundanas, né? Que o que acontece? Nós estávamos no plano espiritual e tínhamos a plena consciência, né, da diferença da matéria e do espírito, né? E aí a gente ingressa aqui no planeta de provas e expiações, com tantas dificuldades, né, com tantas opções, vamos dizer assim, né? E aí a gente, sob o véu do esquecimento, imersos aqui na densidade de um planeta ainda, né, de provas e expiações, um planeta em transição, mas ainda de provas e expiações, e aí a gente acaba se apegando e deixando nos levar por essas outras coisas. Então, a gente começa, dentro da sociedade, né, ver todos ali buscando o dinheiro, as posições, e aí a gente acaba se deixando levar. E muitas vezes a gente demora para despertar para a nossa verdadeira vida, né, para a nossa essência. Porque para que nós valorizamos tanto algo que não é nosso? Que ainda que esteja, né, sob o nosso poder ali momentaneamente, nós somos usufrutuários, né? Então, por que darmos tanta importância para algo que quando retornarmos à pátria espiritual, nós não teremos, não seremos, não será nosso, né? Nós não levaremos conosco. Essa é a grande chave, vamos dizer assim. Então, a gente chega a esse entendimento e a gente começa a buscar ali a desmaterializar-se e se apegar mais à questão espiritual. E quando a gente fala disso, não há como servir a dois senhores, não tem como a gente seguir uma vida espiritual nos dedicando à matéria, buscando também a matéria. A matéria ela é importante como uma alavanca, como um degrau para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, ou seja, pela busca de uma condição melhor de vida, de um emprego melhor, de uma condição melhor, a gente então estuda mais, a gente se prepara mais, a gente se esforça mais, né? E então ela é importante. Dentro da matéria também das vicissitudes, a gente passa por situações que vão gerar aprendizado e reflexões. Então a matéria ela tem esse intuito, né, de trabalhar a nossa evolução. Só que muitas vezes a gente acaba se perdendo e achando que dá para servir a Deus, buscar a espiritualidade, enquanto a gente busca a matéria. O problema é que ao buscarmos a matéria, a gente também tem outras questões, né? Que precisam ser levadas em consideração. Enfim. E aí a gente falou, aqui a gente leu sobre a salvação dos ricos, né? A gente fala sempre daquela parábola da história do jovem rico, né? Que ele busca Jesus querendo saber como ganhar o reino de Deus, né? O reino dos céus, como ganhar essa vida maravilhosa depois da morte. E aí Jesus fala dos mandamentos, que é o básico, né? E é como o que o jovem rico somos nós na vida espiritual, né? Na nossa andança, na nossa evolução, né? Nós somos ali o jovem rico. A gente primeiro aprende o quê? A guardar os mandamentos, não é isso? Então a gente vive, trabalha, reencarna muitas vezes buscando guardar os mandamentos. De repente a gente começa então a reencarnar e viver de acordo com os mandamentos. A gente não rouba, não furta, a gente não mata, não cobiça a mulher do próximo, a gente ama a Deus sobre todas as coisas, não dá falso testemunho, então tudo aquilo. E aí depois, como jovem rico, nós também nos perguntamos, e aí, agora eu já posso ganhar, né? Eu já guardo os mandamentos, né? E aí então Jesus vem e diz, né? Então agora você deve dar tudo que você tem, né? Ou vender tudo que você tem, doar aos pobres e me seguir. E aí essa é a nossa nova missão, a nossa
nova dificuldade, vamos dizer assim, né? E como desapegar dos bens materiais e seguir a Jesus? A gente está falando de um jovem rico que tinha muito dinheiro e que não conseguiria, não conseguiu se desfazer disso porque ele dava muito valor. Mas e nós? Nós não somos ricos, vamos dizer assim, né, milionários desse tipo, mas e as outras coisas? Será que a gente é capaz de desfazer para poder seguir a Jesus? E a gente está falando das más tendências também, não só do nosso apego material, mas também das más tendências. Então, será que eu consigo deixar de ser maledicente, por exemplo, né? De ao me reunir com outras pessoas, falar mal de alguém, né? São tantas as coisas que a gente precisa desapegar para seguir Jesus, né? Então, quer dizer, a gente está no momento em que nós estamos dizendo sim, né, a Jesus. Olha, tá bom, eu estou disposto, né, a vender o que eu tenho e dar aos pobres. Ou seja, eu estou disposto a me desfazer desses entraves, dessas dificuldades, né, que me impedem de seguir a Jesus. Agora nós estamos trabalhando em como fazer isso, né? Eu vejo muito que o espiritismo, quem segue a doutrina, quem são a doutrina, tem muito isso, quando chega esse entendimento, né? Guardar-se da avareza, né? Isso é muito importante, porque a gente confunde essa questão da previdência, né? Então a gente acha que ser previdente é ser avaro, né? Ou seja, deixar de ajudar o próximo, guardar o que tem e fica ali naquela coisa, a pessoa te pede um dinheiro emprestado e você, não, não posso, eu não tenho, e você tem, só que você tá com medo de ficar sem no futuro e você não abre mão, mesmo que seja para ajudar alguém que esteja passando por uma necessidade, né, uma coisa, uma emergência, né? E aí a gente lembra, por exemplo, daquela história, como ele coloca aqui, daquele daquele dono de fazenda, né? Aquele senhor que ele tinha ele tinha tinha grãos, ele tinha muitas coisas guardadas. E aí, de repente, ele se vê prestes à nova colheita e ele vê que não tem aonde guardar aquilo, né? Ele olha para os silos todos cheios e fala: como é que eu vou agora guardar a minha colheita? Já está tudo cheio, eu tenho mais, eu não tenho onde guardar. E aí, naquele ímpeto, ele vai, destrói os silos, constrói silos maiores para poder colocar o que já tinha e aquilo que ele iria colher. E ele, naquela preocupação de tenho muito, eu preciso guardar ainda mais do que eu tenho, mal sabe ele que naquela noite, né, Deus iria lhe pedir a sua alma, ou seja, pedir que ele regressasse. Então, às vezes a gente também fica nessa de só trabalhar, trabalhar para guardar dinheiro, para ter, e a gente nem sabe se de repente amanhã a gente vai ter que voltar à pátria espiritual, como que vai ser, né? Jesus na casa de Zaqueu, né? A gente fala sobre a transformação, né, da pessoa, do ser, né? Mas é alguém que já estava preparado, já havia no seu coração o sentimento do erro, né? O sentimento da mudança. E Jesus vai lá simplesmente para resplandecer aquela chama que já estava ali, pedindo aquela mudança. E assim como nós, a gente olha muitas vezes a nossa vida, a nossa jornada e a gente vê a parábola do mal rico, né? É, e esse aqui que fala de Lázaro, né? Então, justamente isso. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, né? E ele estava todo coberto de úlceras, né? Ele estava ali pedindo comida e tudo mais, né? E o rico não ajudava, não fazia nada, mal deixava ele pegar as migalhas que caíam da mesa, né? E aí quando o rico morre lá e ele se vê no inferno, né? Ou seja, ele se vê ali no umbral, né? No umbral projetado pela sua consciência e tudo mais, né? E aí, quando ele estava nos tormentos, ele levanta os olhos e vê, né, ao longe, Abraão, né, e Lázaro, né, ali juntos, né. E aí ele percebe realmente o erro que ele cometeu. E, inclusive, ele pede para que seja permitido que os anjos vão até os seus filhos, né, irem até os seus filhos para avisá-lo do erro que ele havia cometido, né, de entendimento, né, dizendo para eles que não era assim que deveria agir, né. E aí o Abraão lhe responde, né, filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar
para aqui do lugar em que estás. Então, mostrando que a forma como a gente vive, como a gente trata as pessoas, né? E quanto mais a gente vai se afundando nesse erro, maior é o abismo que nos separa, né? Dos bons lugares, do umbral. Então, quanto mais a gente se afunda nessa questão do materialismo, né, de viver só para a gente, para viver só para gozar dos prazeres, né, do dinheiro, a gente não ajuda, não faz nada, mais a gente vai aumentando o abismo, né? Depois a gente falou sobre a parábola dos talentos, né? Que aí a questão que a gente fala, que a gente recebe os dons, recebe as ferramentas de auxílio, e muitas vezes a gente fica com medo de utilizar essas ferramentas para o bem ou para multiplicar, né, esses talentos. E aí a gente tem os três exemplos, né? Um que recebe uma moeda, um que recebe dois, outro que recebe três. E o único que não faz nada é aquele que recebeu só uma e fica com medo de perder. E quando o Senhor vier tomar conta do que é dele, ele fala: "Oh, eu perdi a sua moeda." Então, ele fala assim: "Olha, é melhor que você tivesse dado aos bancos, né? Pelo menos tinha me rendido alguns juros." Mostrando que a gente tem os dons, nós recebemos os dons, todos nós. Então, às vezes a pessoa ela é uma professora, então ela tem o dom, né, de repente de ensinar, de passar para alguém os ensinamentos. Ela deveria utilizar também de alguma forma, se preparar, né, enfim, através dos estudos e passar de repente as lições do Evangelho, da doutrina para outras pessoas, ou mesmo utilizar o seu dom para, ao conversar com as pessoas, explicar sobre a doutrina, sobre os Evangelhos, ou mesmo médicos que recebem o dom ali, né, de auxiliar e de curar, poderiam ajudar os outros, né? Ou seja, multiplicar os talentos que a gente recebe. São muitos os talentos, tá? Às vezes a gente pensa em talento, a gente pensa só no médico, a gente pensa num, né, um médico cirurgião, alguém assim realmente que... Mas todos nós recebemos talentos para ajudar. Falou também sobre a utilidade providencial da fortuna, né, as provas da riqueza e da miséria, a necessidade de cada um de nós de passarmos por ela, seja da riqueza ou seja da miséria, né, tanto para a gente aprender, quanto também para nós termos oportunidade de auxiliar o próximo, né? Enfim, é mais recapitulando mesmo, porque agora a gente vai entrar nas descrições dos espíritos, tá bom? Eu vou, como a gente sempre faz, eu vou ler um pouquinho, depois a gente vai revezando, então, tá bom? E assim que alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, é só levantar a mão, chamar, tá bom? Então vamos lá. Ó, instruções aos espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele? Pois nada daquilo que é para uso do corpo e tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles, não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará quanto tinhas sobre a terra,
Que posição nela ocupáveis? Éreis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará que, antes de sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com dinheiro terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal, Genebra, 1860. Gente, isso daqui é uma declaração, né, de um espírito que ele fala justamente sobre o desencarne, né, o que vai suceder o nosso desencarne. Então, primeira coisa, quando a gente vai para um outro lugar, a gente, por exemplo, se eu vou para o lugar que é muito frio, eu não vou levar regata, não vou levar chinelo, não vou levar bermuda. Se eu vou para um lugar frio, eu vou levar casaco, touca, luva, meia, né, roupas grossas. Ou seja, eu não vou levar para um outro lugar ou para onde eu vou coisas inúteis. É a mesma coisa. Se eu vou retornar à pátria espiritual, eu não vou levar coisas que lá não me sirvam, coisas que só servem aqui para a matéria, para o corpo físico. Então, ouro, dinheiro, campos, títulos de riqueza, de nobreza, tudo isso é da terra. Lá não vai me servir de nada. Então, o que vai realmente servir, o que vai te deixar ou vai te mostrar ser uma pessoa rica, é o bem que você fez, né? As pessoas a quem você ajudou, o bem que você deixou de fazer e o bem que você fez. É isso que vai te dizer se você vai chegar lá e já vai direto para o umbral, se você vai para um lugar não tão bom, se você vai realmente já para as colônias, ou se você já vai realmente, de repente, descansar para já continuar a sua jornada de estudo, de trabalho lá. A nossa vida espiritual, ela é uma continuidade da nossa vida terrestre. E não poderia ser diferente. É o mais justo. Se você passa a vida estudando, procurando melhorar-se, né? Aproveitando as oportunidades de auxílio, auxiliando com o coração, felicitando-se, né? Quando você pode ser útil na vida de alguém, felicitando-se quando você transforma um rosto triste num rosto feliz. Se isso te faz ser feliz, quando você deixar a Terra, por que que você iria para um umbral? Por que que você iria para um local de sofrimento? Não faz sentido. A nossa vida terrestre é a continuidade, ou melhor, a nossa vida espiritual é a continuidade da nossa vida terrestre, tá? Então é justamente, ó, ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagar, né? Agora, se o homem, em sua chegada no mundo dos espíritos, seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é o ouro que paga, né? E sim o que ele fazia enquanto estava sobre a terra, tá? Então, essa preocupação nossa aqui, no sentido de não servir a Deus ou a Mamon, ou servir a Deus e não a Mamon, se trata justamente disso. Se nós estamos aqui buscando a Deus, buscando servir a Deus em todos os sentidos, como mostra lá a parábola do jovem rico, né? A gente inicialmente se esforça por praticar os 10 mandamentos ou os mandamentos, depois a gente começa a se perguntar o que mais eu posso fazer, então você deve se livrar dos seus bens, né? Ou daquilo que você acha que são seus bens e que não deveriam mais ser seus bens, e aí você começa ali o esforço para se livrar dele, das más tendências, né? Do seu apego, né? Da sua cupidez, né? Daquela questão de você estar sempre almejando algo, sempre querendo algo de alguém, ou sempre querendo ter a mesma coisa que o outro tem. Esses sentimentos todos, né? Então, o orgulho, a inveja, a cupidez, enfim. Essas riquezas, né? A gente está buscando, isso vai fazer toda a diferença. Você está buscando a Deus efetivamente.
Felizmente, a gente vê, por exemplo, algumas religiões que pregam muito essa questão da prosperidade, de sermos prósperos, ou seja, caminhar com Deus e ser prósperos. Mas aí, às vezes, entra um erro de interpretação, porque ser próspero, o que que é ser próspero? Veja, se você caminha com Deus, você caminha ali buscando os mandamentos, ser uma pessoa correta, Deus vai sempre estar colocando no seu caminho as coisas necessárias, porque é justiça. Se você segue o bem, busca o bem também vai chegar a você, porque é algo que você está buscando. Agora, só que às vezes nesse caminho se cria ali um mal entendimento. Vê-se que buscar a Deus é estar numa instituição religiosa, né? Numa igreja, numa capela, num templo, e ao sair dali, vale tudo para você buscar a sua prosperidade. Então, você numa empresa, você pode puxar o tapete do irmão, você pode usar de maneiras escusas para chegar a um degrau mais alto, né? Você às vezes faz coisas erradas ali e tal, questão de imposto, coisa do tipo, para ganhar mais dinheiro. Então, é como se tivesse essa divisão, né? Você pode seguir a Deus, mas você também pode de vez em quando seguir ali a Mamon. E é o que a gente fala, né? Que eu repito, na verdade, é o que está escrito lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. E é o que acontece muitas vezes. Quando a pessoa está buscando mamon e encontra mamon, acaba esquecendo um pouco de Deus, ou até esquecendo realmente de Deus. Quando, então, perde ali aqueles tesouros, aquilo que mamon lhe deu, ele passa a odiar mamon e amar a Deus, né? Ele perde tudo e aí ele se agarra somente em Deus. Então, é isso que ele está falando. Não dá para seguir os dois, tem que se seguir um só. Mas mamon vai te ajudar a seguir realmente a Deus, se você realmente estiver seguindo somente a Deus, né? Não a dois senhores. Então, é muito interessante essa mensagem de Pascal, justamente falando para nós dessa preocupação, porque assim, nós devemos ter essa preocupação, porque nós estamos aqui e temos a certeza que vamos retornar. Nós só não sabemos quando, mas quando nós viemos para cá, já tínhamos essa única certeza. Ia chegar o momento em que ia soar o sino para nós e que nós retornaríamos. E aí? Então, se a gente tem essa certeza, por que que a gente, né, ainda luta contra isso, né? A gente briga para não ir, e a gente ainda nem se prepara corretamente para ir, né, para retornar. Então, é disso que ele está falando, tá? Bom, alguém quer fazer alguma colocação? Tá tudo certinho. Então, quem gostaria agora de ler o item 10, então, para a gente? Valdeci? Desculpa, Carla, não, o seu microfone está... Fazer Posso uma ler? pergunta? Pode fazer. Não, é só uma pergunta, Ah, rapidinho. você quer ler também? É, não, não, eu quero perguntar. Tô brincando. Pode falar. Eu queria perguntar a respeito do corpo físico, né? Porque assim, o corpo físico nosso também é uma matéria, e tem pessoas que são muito apegadas ao próprio corpo físico, né? Isso entra Nessa nessa questão, questão de sim. Ué, isso, o que que é para essa pessoa o corpo físico? Não é um tipo de tesouro onde ela está ali querendo né? lapidar e cuidar e melhorar e buscar cada vez que esse tesouro brilhe mais? É como se tem um anel de ouro, não basta que ele seja de ouro, ele tem que brilhar, ele tem que ser reluzente. Se eu puder colocar ainda mais algumas pedrinhas, né, uns diamantes, vai ficar ainda mais bonito. Então, veja, é por isso que a gente fala que não dá para seguir aos dois, a gente tem que seguir a um só. Uma coisa é você ter boa saúde, buscar realmente ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, cuidar do instrumento, né, de progresso que lhe foi dado, que é o corpo material. Isso é importantíssimo. Nós não podemos desfazer daquele presente, né, que nos foi dado. Inclusive, é um tipo de talento também, né? O corpo físico é um talento. Imagina as possibilidades que esse talento tem, né, de multiplicar. Agora, a questão é quando a gente perde ali a medida, né? Aí a gente passa a cultuar o corpo físico. Então, você deixa de No dar caso, por valor. exemplo, de
pessoas que acabam tendo algum certo tipo de doença, né? E acaba, por exemplo, câncer, acaba fazendo algum tratamento e cai o cabelo. A gente vê bastante mulheres que são apegadas a isso. Uhum. E quanto a isso também, é a mesma coisa? Mesmo tendo uma doença? Olha, o que a gente tem que sempre entender é o seguinte: onde está o nosso pensamento? Qual é a nossa motivação, né? Eu estou buscando saúde, qualidade de vida. Nesse caminho, o que é mais importante? Deus, Jesus, né? Os trabalhos em prol da caridade? Eu gasto mais tempo cuidando do corpo físico, me preocupando com a doença, ou eu estou sim preocupado, cuidando do meu corpo físico, buscando ali curar-me da doença e buscando a Deus, a Jesus? Porque às vezes o que acontece, tudo na nossa vida tem um porquê, tem uma explicação. Então muitas vezes a doença ela tem esse caráter de fazer a gente pisar no freio, fazer uma reflexão, né? O que que eu estou fazendo na minha vida? O que que eu estou deixando de fazer? Nesse momento que de repente eu posso perder a vida, ou eu posso perder a sanidade, ou eu posso perder a locomoção, o que que eu gostaria de fazer que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo demais que deveria fazer de menos? A doença, ela tem o caráter, sim, da expiação, né? Por algo do passado, ou enfim, algo que a gente precisa, mas muitas vezes ela tem justamente esse caráter de fazer com que a gente reflita sobre a nossa própria existência, sobre a nossa vida. Então, eu vejo que muitas vezes a doença, por exemplo, faz a pessoa que não cuidava do corpo físico passar a cuidar, passar a ter uma alimentação melhor, né? Buscar ter mais frequência, assim, com médicos para cuidar realmente, né, da profilaxia, ou seja, para evitar que a doença apareça ou algo do tipo. Agora, o problema é quando isso vira a nossa prioridade, quando a gente só pensa nisso, ainda que seja para curar-se, porque o que que é curar o corpo físico? Se o físico está doente, o que que a gente aprende? É porque o espírito também está. É um reflexo, né? O corpo físico ele é só matéria. Ele é uma representação do nosso estado de espírito, seja na sua própria construção, né? Quando ele segue ali os caráteres do seu perispírito, ou seja também durante a vida corpórea, quando por algum problema espiritual, alguma questão emocional, uma coisa do espírito, isso passa para o corpo físico. Tá? Então, as doenças, elas estão ali mostrando o efeito, mas não a causa. Então, às vezes, você precisa, assim, quando está doente, buscar curar ali o efeito, ali que causou ali é o principal que se deve buscar a cura. Então, é sempre o excesso. O excesso é o que nos prejudica. Mesmo da boa alimentação, o excesso nesse cuidado também acaba nos trazendo certas privações e dessas privações certas frustrações. E isso pode atuar no nosso emocional. Pessoas, por exemplo, que na busca de uma vida saudável, né, de buscar comer saudável, deixam, por exemplo, de comer outros alimentos que lhe causam um certo prazer e te trazem uma certa felicidade, entre aspas, né? E isso gera um problema emocional. Você acaba se tornando uma pessoa um pouco mais frustrada, ranzinza e tudo, por conta dessa restrição que você se impôs. Então, todo o excesso é um perigo. Devemos sempre ter cuidado com os excessos. Obrigada. Tá bom? Rosana, fala alguma coisa? Não? Então vamos lá, Valdeci. Pode ler para a gente, por favor, o item 10. Item 10. Tá. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões, e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis, talvez,
que isso se compreende para a fortuna hereditária, que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se faz mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outra, mas de fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos, porque se Deus não quer que ela lhe chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhe permitindo adquiri-la, Deus pode querer recompensar dele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança, mas se não a fez servir, senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então aí, ó, ele está falando para a gente aí se a fortuna que ela hereditária, né, aquela que recebe os pais, os avós, enfim, né, aquela que a gente recebe, né, se ela não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho, né, sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta quando adquirida honestamente, porque uma fortuna legítima, desculpa, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se fez mal a ninguém. Então, será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outro. Agora, do fato de um homem dever uma fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Olha aí, né? Que interessante, né? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos, porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Então, a verdade é essa, né? A fortuna, seja ela adquirida de forma hereditária ou através do seu trabalho, sempre vai ter ali aquela questão: foi adquirida de maneira honesta? Você, de repente, precisou fazer algo errado para que essa fortuna chegasse às suas mãos de maneira mais rápida? Como a gente vê em alguns casos, né? As pessoas, às vezes, enfim, causam a morte do parente para poder receber mais rápido. Às vezes o parente está lá no hospital, naquela dos aparelhos e tal, e a pessoa, vamos desligar logo os aparelhos, ele já não está mais aí, ele já não está mais, porque então foi adquirido dessa maneira. Se ela foi adquirida pelo seu trabalho, pelo seu esforço, ela também é legítima. Agora a questão é a seguinte: quando a gente desencarnar, vai ser perguntado o que fizemos dessa fortuna. Foi adquirida através do trabalho? Sim, ótimo, muito bem, parabéns. Você teve esforço, perseverança, você utilizou dos seus talentos, multiplicou esses talentos. Agora, quanto à recompensa, qual será a sua recompensa? Vai depender daquilo que você fez com essa fortuna. Você utilizou essa fortuna unicamente para você, para os seus prazeres, para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos? Então, se foi assim, você já recebeu a sua recompensa, né? Você teve o dinheiro e viveu feliz com aquilo. Então, não tem mais nada a pedir. Agora, se você utilizou essa fortuna e empregou-a para a melhoria, para o bem-estar de outras muitas pessoas, né?
você utilizou mais desses recursos para os outros do que para você, pouco se preocupou com esse dinheiro para realizar sonhos. Talvez tenha feito alguns e tudo, mas a sua maior preocupação era outra, era ajudar o próximo. Então, certamente que você vai colher ali os frutos dessa semeadura, tá? Então, é justamente isso que ele está falando aqui, né? Sobre a verdadeira propriedade, o que fazemos dessa verdadeira propriedade, né? E quanto à questão de receber de forma hereditária os bens, e depois também esses bens a gente se preocupar em passar para os filhos, existe uma questão também, porque se esses bens não dever, se eles não tiverem que pertencer aos filhos, e Deus falar assim, não, não vai, por mais que você em vida tenha feito testamento, tenha colocado esses bens nas mãos, os filhos vão receber, mas pouco a pouco esses bens, né, esse dinheiro vai se dissolvendo até não ter mais nada. Esse dinheiro vai à mão de outras pessoas que precisam recebê-las, né, que precisam receber e vão multiplicar ou não. E a pessoa que recebeu, porque ela não tinha que receber naquela vida, ela não tinha que ter esses bens, ela não vai ficar. Então você vê como são as coisas, né? Se nós recebemos é porque nós temos ali um porquê ali de estar com aquele valor, né? De estar ali com muito dinheiro. Agora, não necessariamente os nossos filhos vão viver da mesma forma se não for permitido, se não for esse os planos de Deus, né? Então, o que ele fala aqui realmente é isso. A importância daquilo que a gente faz com o dinheiro, com os bens que a gente recebe. Isso aí é o que vai determinar como vai ser no nosso desencarne, né? Quando nós tivermos que prestar contas, né? O que que eu fiz com todo esse dinheiro, né? Gastei tudo com viagens, com carros, fazendas, com bebidas e besteiras, né? E eu podia ter ajudado tanto outras pessoas, porque às vezes, com um quinto daquilo que foi gasto com o supérfluo, você poderia ajudar, sei lá, 10 famílias. Imagina, famílias, eu estou falando pai, mãe, 3 filhos. Então, né, a gente fala de cesta básica, fala de um trabalho digno, que às vezes a gente vê desperdiçado aí com tantas besteiras, né? Enfim, pessoas sonham, por exemplo, comprar um iate. Puxa vida, né? O valor de um iate. Quantas famílias você não poderia ajudar com o valor de um iate? Quantas famílias você não poderia tirar da miséria? Quantas crianças você não faria com que deixassem de dormir com fome e que pudessem amanhã se tornar adultos, pais de família dignos, através do estudo, né, das oportunidades? É isso que ele está falando. Porque a gente vive aqui e a gente fica, a gente se engana, a gente entra num sonho, né? Ah, puxa vida, vou viajar para, sei lá, para ilhas não sei da onde, vou fazer uma viagem com o meu iate, levar, gastar, fazer. E aí depois a gente vai embora e fala, gente, mas isso aqui não é nada, isso aqui não é nosso. A gente ficou aqui quanto? 10, 30, 40 anos. E o que que a gente fez? Só viveu para a gente, para satisfazer as nossas vontades. Então é isso que eu estou falando. A gente não pode esquecer que nós não somos daqui, que é muito importante trabalhar, que realizar alguns sonhos, viagens, nada disso é supérfluo. Isso faz parte também, lógico. Depende do que está no seu coração. Você não está indo para esbanjar, você está indo para conhecer um lugar, uma paisagem linda que Deus criou e que você gostaria de ver de perto. Diferente daquele que pensa simplesmente em esbanjar. A pessoa não quer ir no lugar, ele quer ir em vários, porque ele quer estar sob o holofote, ele quer realmente esbanjar. Isso é diferente, tá, gente? Então, não é para ninguém aqui deixar de, então agora não vou mais fazer aquela minha viagem dos sonhos. Não é isso. Tudo tem a sua importância se está no coração. O que a gente está falando aqui é de esbanjar, de repente, né, a gente não fazer nada em prol da caridade e viver só em função dos nossos desejos. Agora vem aqui, vamos falar sobre o emprego da fortuna. Então, Valdeci, lê para a gente aí o 11, depois a gente reveza com mais alguém para ler o 12º, por favor. Tá bom, tá bom. Vamos E lá. é interessante, né? Por experiência, a gente vê, né?
E quando você recebe uma herança e tudo mais, dificilmente isso muda a vida financeira de alguém, né? Acaba que o dinheiro se vai e acaba que não tem muito proveito mesmo. Exato. Na maior parte dos casos. É, Então, vamos lá, então. vamos lá. Emprego da fortuna. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Tá, tá. Emprego da fortuna. Severus, Bordeaux, 1861. Não podeis servir a Deus e a mamão. Retende bem isso, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que vendereis vossa alma para possuir tesouro, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a mamão. Depois, sentes vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema aí está. O segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em todo de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dado o teu supérfluo, faz melhor, dado o teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganados, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição, mesmo não senão mais eficazes do que as suas palavras. Espalhe ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais, te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Olha aí, então, está falando sobre o emprego da fortuna, né? E a melhor forma de se fazer isso, né? Então, começa dizendo lá para gente, né? Que não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Retende bem isso. Vós a quem o amor do outro domina. Vós que venderis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não, não. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, não fizeste servir senão à tua satisfação pessoal. Então, para que a gente fique atento realmente, porque a gente já viu, né, e já leu muitas vezes, pessoas realmente que
fariam, né, aquela coisa, sabe, de vender a alma ao diabo para ser rico, para ser bonito a vida inteira, para ter sucesso a vida inteira. Então, olha só o perigo que é, né? A pessoa que é capaz de vender a própria alma para poder passar aqui esse breve instante na Terra numa opulência ou um título de nobreza ou um lugar de destaque. Então, ele fala assim: se você sentir a sua alma dominada pelas cobiças da carne, e aí a gente pode colocar cobiças da carne em tudo, tá, gente? Tudo mesmo que é tudo que é da carne. Então, se a gente sentir a alma dominada por essas cobiças da carne, a gente deve apressar para sacudir o jugo, né? Ou aquilo que está fazendo você ficar preso àquele sentimento, àquela cobiça, né? Então, sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus é justo e severo, né? E ele vai perguntar o que que você fez, né? Dispenseiro, infiel, que ele está deixando algo conosco, não é nosso. Ele está dispensando, deixando ali conosco. E nós devemos ser fiéis àquilo que ele nos está, que é aquilo que ele está nos deixando ali, né? Porque depois ele perguntará o que que a gente fez, né, dos bens que nos foram confiados, né? Então, esse poderoso móvel das boas obras, não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal? E aqui ele está falando da riqueza, né? Dessa questão de você ter muito dinheiro. Então, Deus colocou, confiou ali aquela riqueza, aquele montante nas suas mãos. E aí, o que que você fez? Vai ser perguntado a você. Você usou ali só para sua satisfação pessoal? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna, então? Ora, procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Então, se com esse dinheiro nas mãos e esse pensamento no coração, você sair à luta, não tem como dar errado. Amai-vos uns aos outros, né? Como Jesus nos amou, ou como nós nos amamos, entende? Então, fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele fosse feito. Então, você sai e vê uma família na miséria, uma mãe, né, uma mãe ali, às vezes sozinha, cuidando de vários filhos. Se você fosse aquela mãe, você não gostaria que alguém te amparasse, que alguém te desse pelo menos um empurrãozinho, sabe? Alguém que te desse uma dignidade para que você pudesse, através do emprego, conseguir o seu próprio sustento. Você não gostaria disso, um empurrão? Você não gostaria que, de repente, os seus filhos tivessem um empurrãozinho, que tivessem uma boa condição de estudos, para que eles sozinhos pudessem ser capazes de conseguir um bom emprego no futuro e não se transformarem num delinquente por falta de oportunidades? Então, amai-vos uns aos outros. Então, se a gente seguir com esse pensamento no coração, não tem como dar errado, né? É isso que ele está dizendo para a gente. A solução do problema, aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada, né? Porque se você está ali naquela dedicação com esse pensamento, você já olha, você já vê, "Puxa, olha, o que que eu posso fazer? Olha, bom, de manhã eu posso ajudar aquelas famílias naquele bairro periférico, tem aquela mãe que precisa de um médico, que precisa visitar lá um ginecologista, tem os filhos que estão com problemas ali nos dentes, então eu já vou fazer isso. À noite tem aquele pessoal que fica na pracinha, que fica naquelas ruas que precisam de comida, eu vou levar uma marmita para eles. Então veja, na sua cabeça ali, se você está animado de amor ao próximo, a sua linha de conduta está toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Mas não é essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, né? É fácil você chegar lá e fazer aquela doação, onde todo mundo tira foto, onde todo mundo dá tapinha nas suas costas, onde no dia seguinte você está no Instagram, né? Ou aí você acaba, de certa forma, humilhando aquelas pessoas que estão recebendo aquela doação, né? Que expõe ainda mais a miséria dela, né? Mas essa caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo, né? Que não vai lá e dá um dinheirinho lá para ele, não. Você vai lá e busca um emprego para ele, você busca uma ocupação,
você é uma pessoa rica, tem muitas empresas, você coloca, arruma uma colocação para ele, ou pede a algum amigo que dê ali algum curso, uma formação para que ele possa se colocar no mercado de trabalho. Então você não vai simplesmente lá dar um dinheirinho para ele, você vai lá e reergue ele sem humilhar. Rico, dá do teu supérfluo. Faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Então vai lá, olha a família da pessoa, olha a casa, olha a vida, vê de que forma que você pode ajudar melhor, né? Vê se de repente você só dá aquele R$ 100, R$ 200, não vai adiantar de nada, se seria melhor de repente você ir lá e oferecer um tratamento de desintoxicação para ele, né? Se você de repente cuidar dos estudos da família, do filho, né? Enfim, faça melhor do que simplesmente dar a esmola. Espalhe ao redor de ti, com bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo, né? Então, o que que adianta dar a esmola? Você precisa despertar naquele ser o amor pelo trabalho, pela a dignidade que traz o trabalho, né? De você poder honrar as suas contas, os seus compromissos, levar a comida para casa e que tudo isso seja fruto do seu esforço, do seu suor, né? Do seu comprometimento. Isso sim é importante. Então, não adianta só você chegar todo mês, levar a cesta básica, pagar as contas da família e achar que você está fazendo bem. Você tem que fazer com que aquela pessoa caminhe também com as próprias pernas. E às vezes ela só precisa de um empurrão, e é esse empurrão que você está lá para fazer. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Olha que bonito, né? Importante também. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, não é só a caridade material, é a caridade moral. É isso que ele está falando aqui para gente. Então, às vezes também, você, pela sua inteligência, pelo seu entendimento, pode ajudar também de muitas formas. Então, esse é o emprego da fortuna, tá? Esse é um dos empregos, a melhor forma de você empregar. É o pensamento, né? Aquilo que está no seu coração. Então, qualquer forma de ajuda que você estiver no coração, amar uns aos outros, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que ele fosse feito, ali você vai conseguir realmente fazer um bom emprego da fortuna, ou seja, do bem que você está empregando, ou do talento que você está empregando, tá bom? Quem gostaria de ler aqui o 12º? Eu Não? leio, Diego. Então vamos lá, Rosana, por favor. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto. Ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão um pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser o contato para a eternidade. Ao ver a atividade que desdobrais, se creria que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige. Quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna frequentemente, mais do que suficiente? Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, prevalecer-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e para si mesmos. Insensatos, credes, pois realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços
dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraterna, impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto da vossa solicitude egoística. Porque é ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá para sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado se tornou o vosso tirano, comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado, um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Estava desativado agora. Então, ele está falando aqui para a gente, justamente, quando a gente considera a brevidade da vida, né, ele fala assim, ele falando, né, quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós um objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral. É o que a gente falou sobre essa questão de servir a Deus e a Mamon, porque a gente acaba servindo mais a um do que a outro. E quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento e a gente acaba, por influência da própria sociedade, da forma como a maioria ainda vive, e aí a gente acaba entrando naquele efeito manada. A gente começa a fazer as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter um bom salário, eu preciso ganhar bastante dinheiro, eu preciso comprar uma casa, depois eu preciso comprar uma casa no campo, uma casa na praia, eu preciso fazer viagens, eu preciso. E aí está sempre buscando uma nova satisfação, algo novo para criar satisfação. E aí a gente não se preocupa com a nossa vida espiritual, com a nossa verdadeira vida. Então, ele está falando aqui para a gente, né? A brevidade da vida é muito breve mesmo, né? Diante da imortalidade de nós, como seres espirituais que somos, viver ainda que 100 anos é algo breve dentro da imortalidade. Então, viver esse pouco tempo e dar tanta importância para os bens materiais é algo realmente preocupante. A gente viver mais preocupado com a matéria do que com o lado espiritual. A matéria ela é importante, ela também está ligada à vida espiritual. Senão nós não precisaríamos vir aqui, né? Se a matéria não tivesse importância nenhuma, se nós devêssemos simplesmente virar as costas para ela e fingir que ela não existe ou não viver, não teria lógica a gente reencarnar no mundo material, né? Ou entrar na carne, como é a reencarnação. Mas o importante é a gente não esquecer que nós somos seres espirituais. E aí ele fala assim: crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre senão de esforçar-se para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade ou entregar-vos aos excessos. Então, muitas vezes, acha que está fazendo algo grandioso, algo muito importante para a humanidade, quando na verdade você está correndo atrás de fazer algo que é importante só para você, ou algo que vai gerar algo que é importante para você. Tá? Então, às vezes, tem essa questão realmente do próprio egoísmo, né? Então, você acha que está fazendo uma grande coisa, quando na verdade o que você está mais preocupado é com o que aquilo vai gerar para você em termos de riquezas, né? Quantas penas, quantos cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem o amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, esse então se sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo. Então, quantas vezes a gente não vê as pessoas que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, trabalham ali às vezes 12, 15, 16 horas seguidas
E as pessoas acham que é um mérito, né? Ela tá trabalhando daquele jeito. Só que, puxa vida, você está trabalhando desse jeito para quem? Você está ajudando alguém? Né? Porque quando a gente fala assim de trabalhar tanto e ajudar alguém, eu me lembro de Chico. E Chico, acho que tinha vezes que ele dormia 3, 4 horas por dia, né? Então ele trabalhava para conseguir o dinheiro dele, depois trabalhava no centro, trabalhava atendendo as pessoas, ia distribuir a sopa, ia psicografar, às vezes aí depois ia dormir 3, 4 horinhas para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Então, mas ele está trabalhando e se sujeitando a esses trabalhos assim mesmo mais difíceis, mas em prol dos outros, ajudando as pessoas. Então a gente vê pessoas que se sujeitam a esses tipos de jornada de trabalho e tudo mais, né? E ainda se orgulham de uma existência de sacrifício e de mérito, mas que esquecem que estão fazendo tudo isso para si mesmo. Isso não tem mérito nenhum, né? Muito pelo contrário. Você está deixando de fazer outras coisas, de buscar espiritualizar-se ou de buscar melhorar-se, se escondendo no trabalho, né? Então, às vezes é mais fácil se afundar no trabalho, ali enfiar a cara nos trabalhos, do que olhar para si mesmo. Por isso que às vezes para essas pessoas um dia de folga sem trabalho é algo muito duro, muito difícil, porque daí então a cabeça tem que parar e desligar-se do trabalho e começar a olhar para si, e para a sua vida. Aí vem a grande preocupação real, né? Vem a grande dificuldade. Bom, aí ele continua dizendo para a gente que os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo e a cupidez e o orgulho são móveis, né? Enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal, impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social, quando não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, os seus gozos, for o único objeto da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá para sempre. Então é o que a gente falou. Às vezes se cuida tanto da matéria, tanto do corpo, sendo que tudo isso vai ficar. O corpo vai morrer, a matéria vai ficar, mas o espírito que é imortal, esse que é você, né, e que viverá para sempre, esse você acaba negligenciando. Então, tá vendo, gente, como é importante essa lição? Como que nós podemos negligenciar a nossa vida espiritual, a nossa essência? Se é isso que, no final das contas, é a única coisa que vai sobrar, é a única coisa que realmente vai existir. Então, devemos nos preocupar realmente com a nossa essência, olhar para dentro de nós, ver quem somos, os erros que cometemos, o que queremos mudar, o que precisamos mudar, trabalhar isso cada dia. Viver, tentar viver pelo menos mais feliz, mais em paz, porque às vezes as preocupações e as vicissitudes aqui da Terra nos deixam muito abatidos. E a gente fica pensando que isso aqui tudo é real, que tudo isso daqui é para sempre. Então, às vezes a gente está tão preocupado com certas coisas que, piscar de olhos, tudo muda. Então, às vezes você está tão preocupado, por exemplo, sei lá, de repente com uma dívida, coisa que está ali e tal, e você não sabe o que fazer, e aí, diante disso, você fica ali tão preocupado em buscar soluções, em trabalhar, em fazer, e você esquece que, de repente, amanhã você já não está aqui. E se isso acontecer, como é que vai ser? Então, sim, devemos trabalhar para honrar os nossos compromissos, buscar resolver, mas não podemos esquecer que isso é secundário, às vezes até terciário. Primário mesmo é cuidar da nossa vida espiritual, da nossa essência. Então, dedicar mais momentos à caridade, à verdadeira caridade, de todos os tipos. Tirar meia hora para fazer oração para alguém, ainda que para o país, para as pessoas de um bairro, para alguém que passa por um momento de saúde fragilizada. Gente, é olhar realmente, viver como espíritos imortais que somos. A vida espiritual, ela é tão forte, né, que mesmo aqui estando encarnados, não dá para a gente viver sem estar lá, porque nós somos de lá. É por isso que existe o sono. O sono é o momento de descanso do corpo, o momento para o espírito se livrar um pouco da matéria e estar de novo no seu verdadeiro lar, ainda que momentaneamente. Olha a importância, olha como isso é tão forte. Então, nós devemos sim nos preocupar
nos preocuparmos com o nosso retorno à pátria espiritual. Então, fazer bom uso, né, de tudo aquilo que a gente recebe, de todos os talentos. Buscar ser feliz, viver em paz, né? Buscar através das leituras. Às vezes, se a gente não está sentindo bem, coloca uma palestra, uma radionovela, leia um bom livro, procure descansar um pouco, né? Às vezes, 15 minutos, 20 minutos de um cochilo ajudam tanto, né? Porque nesse momento a gente sai do corpo, a gente escuta melhor os conselhos do mentor, tá? Então, a gente não pode se preocupar tanto com algo que vai deixar de existir para nós e negligenciarmos aquilo que é eterno, né? Que é para sempre. Bom, então, se ninguém quiser fazer algum comentário, quiser falar alguma coisa, Rosana, pode continuar para a gente o 13º, por favor, então. Ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não os fazer servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá um asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar, e devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem. Sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós, ricos, que a empregueis segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra. E quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Fenelon, Auger, 1860. Olha aí, né, gente? Então, essa comunicação aqui de Fenelon, né? Fenelon sempre está nas comunicações, né? Principalmente lá nos estudos da Sociedade Parisiense, né? De Paris. Então, sempre dando essas comunicações, sempre trazendo essas explicações aí, reflexões sobre a questão moral mesmo, tanto no desencarne quanto na nossa vida lá, né? E aí é justamente disso que se trata. Quando a gente fala sobre o emprego da fortuna, e aí a fortuna, ela é amplo esse termo, né? Porque a fortuna não está só falando do dinheiro,
não é só da questão monetária ali, de bens, de fazendas, terrenos e tudo isso. É a fortuna, o que que é a fortuna para cada um de nós? Então, de repente, para quem tem bilhões, a fortuna dele é bilhões. Para quem, por exemplo, tem um bom emprego, para quem tem uma boa família, uma boa instrução, para quem tem um bom entendimento, para quem tem conhecimento de literatura, né? Enfim, essa é a nossa fortuna. E quais são os nossos talentos? Ora, cada um de nós tem o seu. Então, às vezes a pessoa ela tem um talento, por exemplo, para tecnologia, o outro tem talento para comunicação, outro tem talento para ensinar, para explicação. Enfim, todos nós temos os nossos talentos e essa é a nossa fortuna. Então, quando se fala assim, se você teve, se quando você esteve aqui e teve uma fortuna, será lhe pedido conta disso que você fez com esse dinheiro, com essa fortuna? Para quem não é rico, para quem não tem muito dinheiro, quem não tem fortuna, acha-se isento disso. Ah, então, para mim, eu tô fora, né? Porque isso aí é coisa para quem é milionário, para quem tem muito dinheiro, né? Então, não preciso me preocupar com isso. Não. O pouco que nós temos é muito para nós. Então, essa é a nossa fortuna. Então, e disso que nós estamos recebendo? Porque, olha, se a gente parar para imaginar, vamos supor, então, ó, não tem nenhum milionário, não tem nenhum aqui, alguém cheio realmente de muito dinheiro. Mas nós temos uma boa condição, nós temos um lugar para morar, temos um emprego, temos uma renda, temos sempre alimentação disponível, temos água disponível, nós temos um relacionamento com a família, com amigos, ou seja, isso é uma fortuna. Diante de tantos irmãos que não têm um quinto disso, o que nós temos é uma fortuna. Então, a nossa também será pedido, né, contas. O que fizemos disso? Dessa condição que Deus nos deu, dessa tranquilidade, né? Ou seja, hoje nós aqui estamos num domingo com a possibilidade de estar aqui estudando. Estamos aqui refletindo sobre vários temas, sobre vários pensamentos e podemos aproveitar deste momento. Poderíamos estar fazendo algo supérfluo, algo que não edificaria nosso espírito, não nos elevaria. Então, nós escolhemos. Isso será pedido conta. Então, é disso que ele está falando. Essa fortuna engloba tudo isso. Ao homem sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, ser-lhe-á pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-lo servir senão a satisfação pessoal. Então a questão não é só servir a sua satisfação pessoal. A questão é servir somente a sua satisfação pessoal. Entende? Porque aí então você não está seguindo a Deus, está só a mamon. Você só está servindo ao dinheiro, servindo à satisfação que o dinheiro lhe traz, né, a essas questões. Então, o que nós precisamos pensar é como utilizar esses recursos, seja de tempo, seja de conhecimento, ou seja mesmo de dinheiro, como utilizar isso em prol dos nossos irmãos. E não só dos irmãos lá fora, os irmãos também que estão mais perto da nossa família, já que eles são as nossas primeiras e maiores provas, né? Vamos dizer assim, né? Agora, o mau emprego, né? Ele consiste em não fazê-los servir senão a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe, né? A gente pode falar, por exemplo, às vezes, de uma mãe que ela abre mão de coisas para si, de coisas que gerariam uma satisfação pessoal, para ajudar um filho, para ver o outro feliz. É mais ou menos nesse sentido. Quando a gente abre mão de algo que seria para nós, para nossa satisfação, e a gente abre mão disso para que outra pessoa seja feliz, para que outra pessoa tenha o mínimo, por exemplo. Aí vai estar o grande mérito. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. A beneficência alivia a miséria atual. Ela aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo a quem não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria.
Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas. Aí sim, aí sobre isso está ali a missão das grandes fortunas, que é o que a gente vê com tanta dificuldade no mundo. A riqueza está concentrada na mão de poucos, muitos passam ali pela miséria, e quem detém essa grande riqueza, esse grande poder, às vezes pouco faz ou nada faz em prol desses irmãos, desses irmãos que passam por uma miséria, passam uma situação muito difícil, de fome mesmo, de fome, uma coisa muito assim triste demais. Então, é a missão das grandes fortunas, né? Prevenir essas questões da miséria, né? Pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. E devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. É isso que eu falei, né? Que a gente às vezes esquece dessa importância. Dar uma esmola, muitas vezes, é uma humilhação, porque além da pessoa ter que se sujeitar àquilo que ela não tem outro jeito, ela precisa aceitar, às vezes ela fica exposta perante aos familiares, amigos, outras pessoas, de estar necessitando, precisando daquela esmola, ao passo que dar a oportunidade dela, por si própria, através do seu trabalho, do seu suor, conseguir o seu sustento, é muito mais digno para ela, né? Dela poder bater no peito e falar que ela conseguiu o alimento, aquele dinheiro com o suor do próprio corpo, do próprio rosto, né? A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Lembra lá de Lázaro, né? O Senhor que vivia ali na opulência, né? Comia, bebia, aproveitava de tudo, né? E não fazia nada em prol dos mais necessitados, né? Olha que coração vazio, né? Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Eu acho que tão importante quanto poder entrar, né, no gozo, né, do Senhor, né, é poder ir embora e saber que tem pessoas que vão bendizer você, né, que vão pedir e vão agradecer a Deus por ter colocado você naquela situação e ter ajudado as pessoas. Porque isso não é uma questão do orgulho, né, de massagear ou inflar o orgulho, mas sim de fazer, de perceber que a sua vida, a sua existência valeu a pena, e não foi nada supérfluo, né? E não é porque a pessoa está agradecendo e pedindo que te abençoe, não. É para você ver que você fez, o que você viveu e fez, foi útil, ajudou alguém, mudou a vida de alguém, transformou, melhorou a vida de alguém. Ou seja, a sua existência, ela realmente serviu para algo muito importante. Então, isso é muito bom e as pessoas não esquecem ou não entendem isso. Só querem aproveitar dos gozos ali naquele momento, né? Da satisfação que os bens materiais dão. Bom, aí ele só termina dizendo, né? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, né? E nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. Naquele tempo, ou você era rico, ou você tinha que receber esmola. É isso que ele está falando. Hoje, não. Hoje existem outras formas de você empregar o dinheiro e fazer gerar renda, como, por exemplo, as indústrias, as empresas, né? Você pode criar empresas, por exemplo, de serviço, né? Onde você vai ter lá jardineiro, carpinteiro, diarista, todos esses empregos que são, vamos dizer assim, um pouco mais fáceis de iniciar. Cria uma empresa dessa e olha quantas pessoas você irá empregar, quantas pessoas você vai devolver a dignidade,
né? Elas trabalharem e terem o seu próprio sustento. Então é isso que ele está falando. Naquele tempo só tinha esmola, só que a única forma de você ajudar era dando esmola. Hoje não. Hoje você pode empregar a fortuna de forma a ajudar muitas outras pessoas e não só através da esmola, tá? A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dá a esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei essa esmola em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe, né? Então, às vezes, você ajuda uma pessoa toda semana, como eu já vi, né, pessoas assim, que aí contratam uma pessoa, falam assim, olha, eu preciso que a cada 15 dias você venha aqui para fazer a limpeza do jardim, para arrumar a grama, cortar ali e tal. Ou seja, e aí você fala, mas eu estou precisando muito de um trabalhador e você está aí, então você poderia me ajudar? Então, veja, não é mais esmola, é um trabalho. E você não está obrigando aquela pessoa a trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Você está dando a oportunidade dela aceitar um emprego e daquele emprego sair um dinheiro e uma renda. E ela vai embora sabendo que aquilo não foi dado. Ela trabalhou, ela suou para ganhar aquele dinheiro. Então amanhã ninguém mais vai poder dizer e apontar para ele que ele vive de esmolas. Não, ele vive do fruto do trabalho. Então, olha como é diferente, né? Então é disso que ele está falando. Quando der, quando for possível, converter a esmola em salário, né? E aí a pessoa vai ter a dignidade de estar recebendo aquele dinheiro, sendo fruto de um trabalho. Então é isso, né? A questão da gente empregar o dinheiro da forma correta. Primeiro é com essa certeza de que o dinheiro não é nosso, nós somos apenas usufrutuários, dispenseiros, e que vamos ter que prestar conta, seja do muito ou seja do pouco. Lembra? Um talento, dois talentos ou três talentos, não importa. Nós vamos ter que dar conta. O que que você fez com o pouco? Como a gente às vezes vê assim entre os espíritas, né, que recebem, são poucas pessoas, pouco dinheiro, né? Mas o que que a pessoa faz? Faz muito. Ela pega aquele pouquinho de dinheiro, ela vai atrás lá do feirante, ela vai atrás do mercado, ela junta, ela faz até chegar nas refeições, entregar. Então, é fácil às vezes você falar que você não tem muito e não fazer nada. Você vai ter que prestar contas, né? Nós vamos ter que prestar contas do muito ou do pouco. Então, que a gente pense nesse sentido, né? E que a gente valorize mais a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Que é importante a gente estar na matéria, mas não ser da matéria. A questão que a gente lembra do jovem rico, né? Que a gente já busca guardar os mandamentos e essa busca já vem de muitas existências. Se hoje a gente se vê tão preso aos mandamentos, né? A cumprir os mandamentos, isso foi construído. Porque da mesma forma, porque assim, se a gente parar para pensar, a pessoa não tira a vida do outro porque tem medo de ir para a cadeia. Pode pensar isso, né? Não, eu não faço isso porque eu não quero ir para a cadeia. Muitas pessoas também não têm medo de ir para a cadeia. Ou têm medo de ir para a cadeia, mas isso não impede de tirar a vida do outro. Então, veja, a construção que nós temos em respeitar os mandamentos não é pelo medo, é pelo entendimento que é o certo, que é o que vai realmente trazer paz para a gente nessa existência e em outras, porque isso a gente já aprendeu com o sofrimento de outras existências. Então, veja, hoje, nós, jovens espíritos, como o jovem rico da parábola, respeitamos os mandamentos, buscamos estar respeitando. E o que mais agora nós temos que fazer? Assim como o jovem rico, nos despojarmos, né, dos bens materiais ou dos apegos aos bens materiais e seguir a Jesus. Essa agora é a nossa nova luta, em que a gente vai se despojando. Quantos de nós aqui ainda não têm apegos aos materiais, né, aos bens materiais? Seja qualquer um, às vezes um carro, às vezes uma casa, às vezes uma condição financeira, enfim, sempre tem alguma coisa que a gente precisa se desapegar e a gente está nessa luta, seja das questões morais, né? Então a maledicência, a cupidez, a inveja, enfim, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, todas essas coisas que ainda em escalas menores, mas que a gente precisa se desfazer delas para poder seguir realmente a Jesus. Então, se hoje, pelo menos a gente já diz sim, Jesus, eu quero sim, vou buscar me desfazer dos bens materiais, ou dos meus bens, ou dos meus tesouros, né, para poder realmente segui-lo.
muitos dos nossos irmãos não conseguem nem mesmo dizer sim, tentar. Então, que a gente valorize, né, esse nosso intento, essa nossa vontade, mesmo hoje, por exemplo, né, a gente poderia estar dedicando aí o nosso tempo a outras coisas, a outras tarefas, a outros tipos de convenção, né? Nós estamos aí, né, nos dedicando ao estudo e à reflexão. Isso já mostra muito da nossa mudança, né, do nosso entendimento. Mas que a gente não esqueça que nós somos seres espirituais, tá? E que cedo ou tarde nós vamos retornar para casa, não tem como fugir. Mas que a gente não queira retornar, ninguém quer ir embora, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Não, esqueci, não sei o quê, né? Quando chegar a hora, a gente vai ter que ir. Mas que a gente vá, pelo menos, ou pelo menos que a gente construa esse momento de ir embora, assim, com esses bens que realmente vão valer alguma coisa lá, que é o estudo, que é não só estudar, mas passar esse conhecimento para alguém, conversar com alguém sobre o espiritismo, sobre reencarnação, sobre os mundos habitáveis, sobre a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo, a importância da verdadeira caridade, né? Essas coisas, tudo isso é construção também, é multiplicar os talentos que nós recebemos e ajudar de todas as outras formas. Ser paciente, ser tolerante, ser indulgente, isso também é uma forma de multiplicar os talentos. São conhecimentos que a gente recebeu. E aí, para multiplicar, basta a gente utilizar, né? Colocar em prática. Então, é isso, tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Nós vamos encerrar aqui, ó. E na semana que vem a gente lê o último subtítulo, então, né, que ele é um pouquinho extenso, que é o desprendimento dos bens terrenos, né? Então, a partir da semana que vem, a gente vai estudar, então, o 14º item aí, desprendimento dos bens terrenos. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? Quem? Valdeci? Posso fazer, Por favor, então, posso Valdeci. fazer. Vamos lá. Por favor. Então, vamos lá. Vamos nos aquietando, fechando nossos olhos, agradecendo ao nosso Pai Criador, ao nosso irmão e mestre Jesus, à espiritualidade amiga que com certeza esteve aqui nos auxiliando, auxiliando também o Diego, que despendeu do seu tempo para nos auxiliar nesses entendimentos, e que nós possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, que a gente possa pensar um pouquinho do que nós temos e que possamos ajudar o outro, e que Jesus permita que a gente consiga também, e que possamos estar aqui na próximo domingo para dar continuidade a esse trabalho. Que Jesus nos proteja, nos oriente. Assim seja. Graças a Deus. Bom, quero aqui agradecer a presença de vocês, mais uma vez, né, em mais um domingo de estudos, e desejar uma ótima semana, e que na semana que vem estejamos aqui novamente, os nossos estudos. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde, Tchau, tarde. boa gente. tarde. Tchau. Tchau. Fiquem com Bom, Deus, gente. Até mais. Você também. Tchau, Marisa. Tchau, Rosana. Tchau, desculpa.